Olá, pessoal, estamos de volta com dicas para o TJ São Paulo, é isso mesmo. E agora as dicas estarão relacionadas, ainda ao direito constitucional, obviamente, mas sobre o tema remédios constitucionais, tá? Espero que vocês estejam acompanhando, estejam gostando aí. Bom, sobre os remédios constitucionais, primeira coisa que nós vamos lembrar, tá? Eles vêm previstos lá no artigo 5º da nossa Constituição, tá? Os remédios, eles visam proteger os direitos e garantias, tá? Quando estiverem sendo violados. Então, vejam na tela quais são os remédios constitucionais. Então, nós temos aí o habeas corpus, o habeas data, o mandado de segurança, o mandado de injunção e a ação popular. Volte para mim. Às vezes, a prova, aliás, na última ela fez isso, ela faz uma questão única com os 4. Ali, às vezes, ela coloca vários remédios e pede, né? Não todos, às vezes não, mas pede para você comparar, né? Ela coloca, às vezes, uma informação que é do mandado de injunção, coloca no mandado de segurança, ou ela coloca uma informação do habeas corpus, lá no habeas data, ela faz essa mistura, e aí pede para você assinalar a alternativa correta. Por isso, você tem que estar atento para as principais características de cada remédio. O que ele protege, tá? Qual é o objetivo, qual a finalidade daquele remédio, qual é o direito que está por trás daquele remédio que protege, tá certo? Aquele remédio protege qual direito? Né? Por exemplo, o habeas corpus protege a liberdade de locomoção, ir, vir e permanecer. E aí vamos começar por ele, vamos começar pelo habeas corpus, que eu já reproduzi o artigo para vocês na tela. Então, olha lá, diz o artigo 5º, inciso 78 da nossa Constituição, que conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. Então, a primeira observação que você já vai levar em relação ao habeas corpus, que ele protege o quê, gente? Ele protege a liberdade de locomoção. E liberdade de locomoção abarca ir, vir e permanecer. Tá? Então, o objetivo que está por trás é a proteção da liberdade de locomoção. Outra informação importante sobre o habeas corpus é que essa liberdade de locomoção pode estar sendo ameaçada ou já violada. Ele protege as duas situações. Então, se há uma ameaça à liberdade de locomoção, nós podemos impetrar o chamado HC preventivo. Ele visa prevenir, ele visa evitar, né, que o sujeito seja preso. Por exemplo, ele está sofrendo aí uma ameaça, né, uma coação à sua liberdade de locomoção. Então, nesse caso, vamos impetrar um HC preventivo. E qual será o pedido? O pedido será um salvo-conduto, tá? Já, por outro lado, se o sujeito já estiver preso, o HC não será mais preventivo, agora será um HC repressivo. E o pedido aqui é um alvará de soltura, porque eu quero que o sujeito saia da cadeia, ele está preso, tá? Então, HC repressivo, na violação, se já há violação, a liberdade de locomoção, HC repressivo e o pedido é um alvará de soltura. Um detalhe importante é que tanto o HC preventivo como o HC repressivo, ambos são regidos pela informalidade. O que é isso? Informalidade. Não precisa de advogado, não depende de capacidade civil, e não precisa observar requisitos formais. Então, vocês que estão estudando para o TJ não fizeram direito, podem impetrar habeas corpus? Podem. Não é necessário a capacidade postulatória, a presença do advogado, né? Não é necessário para impetrar habeas corpus, porque o direito que está por trás é um direito muito importante, que é essa liberdade de locomoção, de ir, vir e permanecer. Tudo bem? Ficou claro? Bem, há algumas, né, decisões do Supremo, por exemplo, né, se a pena privativa de liberdade já estiver extinta, não cabe HC.
né? Se a única pena culminada for a pena de multa, não cabe habeas corpus, tá? Há algumas situações específicas aí do não cabimento, até no próprio final da Constituição, né? Mas é um tema que não está lá no seu edital, por exemplo, para discutir punição disciplinar, né? Militar, né? O militar tem regime próprio, portanto, nessa situação específica, o remédio não seria possível. Mas, em suma, você deve entender que o habeas corpus ele protege a liberdade de locomoção e ele serve para tanto na ameaça quanto na violação. Deixa eu fazer uma pergunta. Será que um particular, né, um ente privado, pode figurar no polo passivo do habeas corpus ou necessariamente será uma autoridade pública? Pode ser um ente privado. Por exemplo, um hospital que segura alguém por falta de pagamento. Então ele fala, olha, não vou dar alta. O sujeito já merece ter alta, mas ele não vai ter alta. Por quê? Porque não pagou ali as despesas hospitalares. Isso não pode, né? Até brinco que o hotel pode segurar a sua bagagem se você não pagar as despesas, né? Mas o hospital não pode segurar alguém, né, a sua pessoa, por falta de pagamento. Isso viola a liberdade de locomoção, tá? É uma ação gratuita e é um remédio constitucional. Qual o próximo que nós vamos analisar? Então, vamos falar um pouquinho agora do habeas data. Vem aqui comigo na tela, olha lá. Então, dicas sobre os remédios, né? Qual é o objetivo do habeas data? Proteção do direito de informação. Espera aí um pouquinho que nós vamos ler primeiro, né? Antes de dar a informação. Então, olha lá o que está escrito na tela. Conceder-se-á habeas data, letra A, para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público. Ou, letra B, para retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo. Então, volte aqui para mim. A primeira observação sobre o habeas data. O que é que ele protege? Para que serve esse remédio? Então, você vai memorizar. O habeas data protege a liberdade de informação. É isso. Qual que era o mesmo habeas corpus? Locomoção. Ir, vir e permanecer. O habeas data é a liberdade de informação. Mas não é qualquer informação. É informação relativa à sua pessoa, à pessoa do impetrante. Não cabe habeas data para informação de terceiros. Não cabe para fofoca, eu até brinco. É só para informação sobre a sua pessoa. Então, não cabe para informação de terceiros, tá? Essas informações necessariamente precisam constar, precisam estar abarcadas, abrigadas num banco de caráter público? Será que sim? Veja, não necessariamente. Pode ser um banco público, pode ser um banco privado. O que importa é a natureza da informação. A informação é que tem que ter caráter público. E o que significa isso? Que se ela for solicitada, né, ela pode, aquela informação que tem caráter público é aquela que pode ser repassada a terceiros quando solicitada, tá certo? Por exemplo, o seu nome negativado no serviço de proteção ao crédito. Ah, essa é uma informação de caráter público, né? Você vai fazer uma compra e aí aquele comerciante, ele tem, né? Aquele lojista, ele tem como entrar em contato para saber se o seu nome foi ou não, está ou não negativado. Então, é uma informação de caráter público, tá? Agora, o saldo da sua conta bancária, obviamente, que não é uma informação de caráter público, tá? E quais são? Olha o que diz a Constituição, vem cá. A Constituição fala para assegurar o conhecimento dessas informações, você precisa saber o que consta e não sabe, portanto, cabe para saber, para conhecer das informações, ou ainda para retificar, para corrigir essas informações, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial
ou administrativo. Esse remédio ele tem uma lei regulamentadora própria. E se nós analisarmos, né, ela traz uma terceira possibilidade. Né? E a terceira possibilidade é para complementar dados, para anotar dados. Mas, como aqui nós estamos falando apenas de dicas, né, das coisas mais importantes, a gente vai se ater ao que diz o texto constitucional, porque na sua prova, pelo menos pelo exemplo que nós tivemos da última prova, o que eles queriam que vocês soubessem era exatamente o que está previsto e escrito na Constituição. Por isso, a leitura do texto constitucional é fundamental para a sua aprovação, para gabaritar direito constitucional no TJ São Paulo. Este é o objetivo, né? Gabaritar as questões, acertar as questões de direito constitucional e passar, né, adiante aí, porque o concurso vale a pena, é um concurso super interessante e é um concurso que vai ter muitas vagas, né, e o edital tá para sair. Bem, próximo, vamos falar um pouquinho agora do mandado de segurança. Mandado de segurança. E a primeira observação, antes de a gente ler aqui na tela, aqui comigo. A primeira observação sobre o mandado de segurança, você vai lembrar que ele pode ser de duas espécies, tá? Pode ser o individual e o coletivo. Vou falar primeiro do individual, depois eu comento um pouquinho sobre o coletivo, tá? A observação em relação a esse remédio é a seguinte: ele é um remédio residual. O que é isso, professora Bruna? Residual. Por quê? Porque não dá para entrar com mandado de segurança se a hipótese, né, estiver acobertada, estiver protegida por habeas corpus ou habeas data. Então, só cabe mandado de segurança quando não der para entrar com o habeas corpus ou o habeas data. Então, se for liberdade de locomoção, não cabe mandado de segurança. Porque para proteger a liberdade de locomoção, o remédio correto é o habeas corpus. Ok? Se for liberdade de informação relativa à pessoa do impetrante, também não cabe o mandado de segurança, porque o remédio correto aqui é o habeas data. É isso mesmo. Portanto, esse remédio é residual, cabível apenas quando não der para entrar com habeas corpus ou habeas data. Memorizaram isso? Olha lá, hein? Já foi questionado pela VUNESP mais de uma vez exatamente essa característica do mandado de segurança de ser um remédio residual. Bem, sendo residual, passou já pela essa primeira avaliação do não cabimento, né? Mas não se trata nem de liberdade de locomoção, nem de informação. Ok. O que ele protege? Qual é o objetivo que está por trás? Qual é o direito? Protege, portanto, o direito líquido e certo. O que é direito líquido e certo? Olha lá, vamos lá. Concurseiros de plantão, vocês que vão ser aprovados no TJ São Paulo, me falem, o que é direito líquido e certo? É aquele que está previsto na Constituição? Não, senão todos seriam, né? Todos que estão na Constituição, não. Direito líquido e certo, gente, é aquele em que há prova documental, a prova material pré-constituída. Por exemplo, o sujeito é portador do vírus HIV, ele tem AIDS. E ele tem um laudo médico que comprova a doença. Veja, ele tem direito líquido e certo a receber a medicação do SUS. Por quê? Porque ele tem a prova pronta. Ele já tem o documento pronto. Isso é direito líquido e certo. Ok? Então vamos lá na tela para ver o que a Constituição diz sobre esse remédio? Olha lá. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. Vejam que a previsão constitucional, ela corrobora o que nós acabamos de explicar, que é um direito residual, que só dá para entrar com o MS quando não for caso de habeas corpus e de habeas data, e que ele protege o direito líquido e certo, que é aquele que nós mencionamos que tem prova documental pré-constituído. Por quê?
tem que ter prova documental pré-constituída? Porque não há dilação probatória em mandado de segurança. Então lá nós não vamos ouvir testemunhas, fazer provas, nada disso. A prova já vem pronta. Por isso que o remédio é um remédio célere. Ele é mais rápido, justamente porque a prova já está pronta. É isso mesmo, tá? Bem, ele tem lei específica, que é a Lei 12.016, de 2009, tá? Mas como a lei específica não está expressa no edital, a gente fica com o texto constitucional, com o que a Constituição fala do mandado de segurança, ok? E a Constituição fala não apenas do mandado de segurança individual, ela fala também do mandado de segurança coletivo. E eu já vi em várias questões da VUNESP perguntarem: quem é que pode impetrar mandado de segurança coletivo? Você não precisa de muito, você precisa apenas memorizar aqueles legitimados que vêm previstos no artigo 5º, inciso 70 da nossa Constituição, que são esses aqui que eu vou colocar agora na tela. Olha lá comigo, mandado de segurança coletivo. Então diz o artigo 5º, inciso 70, que esse mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por, primeiro, partido político com representação no Congresso Nacional. Basta um deputado ou um senador já pressupõe que tem representação no Congresso Nacional. Quem mais? A organização sindical, a entidade de classe ou a associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos 1 ano, em defesa dos interesses de seus membros ou associados. Então, volte aqui para mim. Você precisa memorizar que é quem? Partido político com representação no Congresso, organização sindical, entidade de classe e associação constituída há 1 ano. Cuidado, embora esteja no mesmo, né, na mesma linha, essa pré-constituição de 1 ano tem aplicação somente em relação às associações, não vai confundir. Eu já vi prova de concurso público, né? E a gente comenta muitas provas, eu participo em 30 obras jurídicas, comentando questões, né? Este é o objetivo, OAB e concursos públicos. Então temos lá, obras da Editora Foco, só concurso CESP, só concurso VUNESP. Então tem uma obra, aliás, vocês podem buscar essa obra, né? Como passar concursos VUNESP, e a gente comenta uma por uma, por que está certa, por que está errada. Então já apareceu lá questão relacionada, né? Esse pré-requisito, né, essa pré-constituição de 1 ano, também se aplica à organização sindical, por exemplo? Não, tá? Então, partido político com representação no Congresso, organização sindical, entidade de classe e a associação pré-constituída há 1 ano. Então, o requisito da pré-constituição só para a associação. Tranquilo até aqui? Então, são só essas pessoas que podem propor o MS coletivo? Sim, sim. Ok? Bom, lá para a tela para o nosso próximo remédio. Vamos falar um pouquinho do mandado de injunção. Bem, ele está previsto no artigo 5º, inciso 71 da Constituição, que diz assim: conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Então, o primeiro detalhe desse dispositivo, né, é que ele combate a falta de norma regulamentadora. Volte para mim. Ele tem a ver com aquelas normas constitucionais de eficácia limitada, que são aquelas normas que dependem de regulamentação para produzirem efeitos. Elas dependem de lei, né? E quando há um direito constitucionalmente assegurado numa norma de eficácia limitada, há também um comando implícito ao legislador no seguinte sentido: opa, faça a lei. Por quê? Porque o direito eu trouxe. O direito está constitucionalmente assegurado, mas o exercício do direito está condicionado à feitura da lei. Se não há a lei, há, né, por outro lado, inconstitucionalidade por omissão. Isso mesmo. O não agir do legislador, quando deveria, esse não agir é tido como
constitucional. E essa inconstitucionalidade é que é combatida por este remédio chamado mandado de injunção, tá? Ele tem lei regulamentadora nova, né? Na verdade, ele não tinha a lei. Era uma incoerência. Por quê? Porque o mandado de injunção, ele vem previsto desde a Constituição de 88 e ele visa combater essa omissão. Sim, você sabe disso. Agora, ele mesmo era omisso. Por quê? Porque ele não tinha uma lei que o regulamentava. Olha só, né? Que ironia do destino. Ele próprio era omisso, ele não tinha uma lei regulamentadora. Só agora, recentemente, né? No ano passado, mas recente, no dia 23 de junho de 2016, é que foi criada a norma regulamentadora, que trata do mandado de injunção. Mas veja, não que ele não pôde ser todo esse tempo ele não pôde ser proposto. Mentira, né? Nós podíamos sim impetrar o mandado de injunção e o Supremo entendia que a lei que podia ser utilizada, né? A lei que era utilizada analogicamente, porque o mandado de injunção não tinha uma lei própria, era a lei do mandado de segurança, tá? Então nós sabíamos que aqueles mesmos legitimados, né, que podiam propor o mandado de segurança coletivo, poderiam também propor o mandado de injunção coletivo. Hoje a lei trouxe novos legitimados. Ela falou, por exemplo, né, ela deu legitimidade, por exemplo, à Defensoria Pública, ao Ministério Público, ela manteve aqueles legitimados do mandado de segurança coletivo, mas acrescentou outros. Né? É um teminha também que, olha, logo, logo vai chover em concurso público legitimados do mandado de injunção coletivo previsto na lei, né? Mas, de novo, como o edital do TJ, ele foca nos artigos da Constituição, para nós é interessante que nós saibamos o que diz o texto constitucional, tá? A gente não vai aprofundar muito nessas dicas, são só dicas, tá? Mas o texto constitucional vocês precisam conhecer. Então, voltando para o texto constitucional, olha lá sobre o mandado de injunção. Sempre que o quê? Falta de norma regulamentadora, ou seja, omissão inconstitucional. Omissão esta que está inviabilizando, torna inviável, está inviabilizando o que? A prática, o exercício de direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Bem, isso sobre o mandado de injunção. E para finalizar os remédios, eu vou falar um pouquinho da ação popular. E a primeira observação em relação à ação popular, né, é que de todos os remédios, ela é um pouco diferente, porque ela admite discussão de provas, tá? A ação popular, vamos lá na tela, vamos lá, olhar o que a Constituição fala sobre ela, ó. Ela vem prevista no inciso 73 do artigo 5º da Constituição, que diz lá que qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento das custas judiciais e do ônus da sucumbência. Então, volte para mim. Bem, é uma ação, né, que o cidadão vai entrar para fiscalizar a conduta do administrador público. Então, ela tem por objetivo anular o quê? Um ato que seja lesivo a 3 objetivos. Então, quais são os 3 objetivos protegidos pela ação popular? O que ela protege? 1, patrimônio público, tá? 2, moralidade administrativa e 3, meio ambiente. Então, esses são os focos, né? São os objetivos, objeto de proteção da ação popular. A ação popular visa anular um ato lesivo ao patrimônio público, à moralidade administrativa e ao meio ambiente, tá? Se aparecer isso na prova, você já vai acertar lá e colocar a ação popular que protege isso, ok? E você vai lembrar que ela só pode ser proposta pelo cidadão. Quem é que é o cidadão? O cidadão, gente, é aquele que tem título de eleitor e está no exercício dos seus direitos políticos, tá? Então, ele não pode estar com os direitos políticos suspensos, por exemplo. Tudo bem? É uma ação isenta de custas, né? Salvo comprovada má-fé, por exemplo, eu entrei apenas brigas políticas, né? Um político entrando contra o outro, criando, nada disso.
Se tiver má fé, aí terá custas. Mas, em regra, ela estimula, né? Ela é isenta de custa para estimular mesmo que nós fiscalizemos a conduta dos administradores públicos, porque eles são meros gestores da coisa pública. Aliás, o tema administração pública cai na sua prova, né? Cai em direito administrativo, cai em direito constitucional também. Você vai ter que ler o artigo 37, 38, 39, 40 da Constituição, porque a administração pública é objeto de questionamento na sua prova do TJ. Ok? Tranquilo? Bem, então, sobre os remédios, era isso que eu queria falar, são só dicas, mas são dicas importantíssimas e que certamente vão ajudar você a gabaritar direito constitucional. Esse é o meu objetivo. Se quiser continuar assistindo, tem mais alguns bloquinhos sobre TJ, sobre dicas do TJ, tá? Acesse aí o meu canal, curta, inscreva-se, ajude a divulgar. Minha página do Facebook também, você fique à vontade para conhecer. Lá, às vezes, eu coloco senhas de desconto, né, para livros, os livros que eu participo. Também coloco os cursos específicos que eu ministro. Se você quiser conhecer o meu trabalho, é só curtir a página e o canal. Ok? Um abraço, até a próxima.